E aí, aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cultbook para falar de contos. E não é qualquer conto que eu trago aqui, mas sim os contos do inesgotável Machado de Assis. Machado de Assis é tão inesgotável que a gente não devia só ler a sua obra, a gente devia reler, porque ela sempre tem alguma coisa nova que a gente não viu na primeira vez. Aliás, Machado de Assis é tão inesgotável que vocês devem ter visto recentemente uma imagem dele que viralizou. Essa imagem ela foi restaurada para mostrar o verdadeiro retrato, o verdadeiro semblante do Machado de Assis. Sim, porque a cara do Machado de Assis que aparece na maioria das obras que a gente se acostumou ao longo do tempo, ela foi embranquecida. Ela passou por um processo de branqueamento que agora é revisto, é corrigido por essa ação que foi uma parceria entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Agência Grey. A ideia é que as pessoas divulguem e aprendam que Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, era negro. Uma devida correção histórica com o maior escritor brasileiro que foi desfigurado pelo racismo. Mas como a gente está falando de retrato, nunca é demais dizer que o Machado foi um grande retratista da sociedade brasileira, dos seus costumes e dos seus vícios. E também um cara que conseguiu retratar muito bem a alma humana. E é por isso que, além dos seus romances, seus contos também merecem destaque na sua obra. E, claro, uma atenção especial da gente. O livro que eu usei para fazer esse vídeo já é uma seleção, uma pré-seleção dos melhores contos do Machado de Assis. Aliás, não é nenhuma seleção muito modesta, porque traz 50 contos do autor. E o que eu vou fazer é reduzir essa lista e trazer aqueles que eu considerei os melhores ou que me marcaram mais durante a leitura desse livro e a releitura de alguns contos que eu já conhecia. Eu sei que nenhuma lista é unânime, que eu vou trazer contos aqui que vocês não vão concordar que são os melhores e vou deixar de fora também outros que vocês gostariam de ver. Mas é por isso que existe a caixa de comentários. Vão lá, cornetem à vontade, porque toda a lista tem defeitos. Tanto é verdade que minha lista não é perfeita que eu confesso que minha ideia inicial era trazer 10 desses 50 contos desse livro, mas eu não consegui. Acabou ficando no número cabalístico de 13. Número que também combina com o apelido de bruxo do Cosme Velho do Machado de Assis, mas que não foi intencional e que mesmo nesses 13 eu deixei alguns que eu gostei bastante de fora também. Então, eu começo a minha lista pelo começo, e nada mais apropriado do que falar de um conto do Machado em que ele fala do Gênesis, que é o começo de tudo, pelo menos para a Bíblia. Na Arca é o nome do conto em que Machado faz uma espécie de paródia, bem-humorada, uma paródia sobre o primeiro livro da Bíblia, que, aliás, é uma fonte recorrente nas histórias do Machado. Ele tem um grande conhecimento dos textos bíblicos e prova também que a Bíblia é uma excelente fonte de inspiração para se fazer ficção. Em seguida, um outro conto que eu gosto muito, um dos meus preferidos de toda a literatura, e que para muita gente nem é um conto por causa do seu tamanho, é O Alienista. E a história dos loucos de Simão Bacamarte faz muito sentido ainda num país que está cada vez, parece, mais dominado pela loucura, pela insanidade. Eu recomendaria a gente reler, se você já leu, ou se você não leu, mergulhar na história do Alienista, que certamente vai abrir a sua mente para algumas coisas que estão acontecendo agora no nosso país. Inclusive tem um vídeo que eu já fiz há um bom tempo sobre esse livro. De repente tem alguma coisa a mais que você pode tirar de lá para se aprofundar. Outro conto que eu trago nessa lista se chama Teoria do Medalhão, que é um daqueles que eu nunca tinha lido e que eu gostei bastante. Ele mostra ali a relação, os diálogos entre um pai e filho que parecem muito atuais, com valores contestáveis, questionáveis, mas que a gente poderia encontrar em qualquer família dos dias de hoje. O próximo conto que eu separei é para provar que a alma humana é sim um dos grandes interesses do Machado.
E esse conto também é um clássico dos clássicos, se chama O Espelho. Ele é curto, mas nem por isso ele deixa de ser profundo e fazer com que a gente fique pensando sobre o que o Machado quis dizer nessa história. E como eu disse que Bíblia e religião também tá ali no leque de interesses do Machado de Assis, o próximo conto se chama A Igreja do Diabo, que Machado faz aí uma visão bem humorada das religiões, da busca por fiéis das religiões, e também não deixa de ser um assunto muito atual. E naquela que seria uma sublista dos contos que eu não li, Conto Alexandrino é um desses. E eu fiquei muito surpreso, eu adorei, porque ele também tem um toque de realismo fantástico, se no tempo do Machado esse termo já existisse, mas ele não existia. Embora a história se desenvolva em coisas um pouco fora da realidade, a essência da realidade da alma humana está presente. Aquela mesquinharia que o Machado gosta sempre de mostrar, aquele traço vil, aquele traço pessimista do ser humano, está nesse conto também e vale a pena ler. E por falar em histórias com uma pegada fantástica, outro conto que me cativou bastante é um chamado As Academias de Sião, em que Machado faz uma brincadeira ali com a troca de gêneros, né? O homem vira uma mulher, assume o corpo da mulher, a mulher assume o corpo do homem, e mostra também como em volta do poder há sempre muita falsidade. E claro que esse é um assunto que não perde a atualidade. E saindo um pouco do fantástico, embora o nome sugira outra coisa, eu não posso deixar de falar do conto A Cartomante. Acho que eu não me engano se eu disser que esse é um dos contos mais conhecidos da obra do Machado, e me engano menos ainda se eu disser que é o mais conhecido, porque também é um dos melhores. A maneira como o Machado conduz o suspense nessa história é coisa de mestre. Me lembrou, inclusive, Edgar Allan Poe, que deve ter sido, sem sombra de dúvida, algumas das influências também do grande Machado. Outro conto bastante divertido se chama Uns Braços, que mostra ali a história de um garoto, né, ali na sua puberdade, que se sente atraído pelos braços da patroa. Os braços porque são a única parte do corpo que ficam ali à mostra. Um dos traços também interessantes desse livro é o anticlímax do Machado, uma das suas características. Muitas vezes aquele final arrebatador que a gente espera seria muito óbvio, e o Machado prefere percorrer outro caminho. No caso, eu fiquei morrendo de dó do moleque do conto Uns Braços. O próximo conto dessa minha lista tem o nome mais estranho de todos os contos do Machado de Assis, Terpsícore. É claro que eu fui procurar o que significa essa palavra e encontrei que é o nome dado a uma das 9 musas da mitologia grega. No caso, essa é a musa da dança. Aliás, mitologia grega também é um assunto muito caro ao Machado de Assis, que vira e mexe, coloca referências das histórias gregas nos seus contos ou nos seus romances. Ele certamente era um grande leitor de Hesíodo, de Homero. O fato de Terpsícore ser a musa das danças tem tudo a ver com esse conto que fala da história de um casal onde a mulher é uma exímia dançarina. Outro ponto que me chamou a atenção desse conto é como o Machado retrata uma camada mais baixa de trabalhadores, né, uma camada de trabalhadores da sociedade brasileira daquela época, uma coisa que nem sempre é muito comum do Machado. Ele fala de como, um pouco, né, de como é a vida das pessoas pobres daquele tempo. Então também serve pra gente também ter uma noção de como eram as coisas naquela época. Às vezes não tão diferente de como elas são hoje. E naquela lista da lista, que seriam os contos mais clássicos do Machado de Assis, eu já vou trazer 2 de uma vez. Um deles é Um Homem Célebre, que fala, né, faz uma reflexão sobre a arte e o reconhecimento do artista. Uma história muito bacana, muito legal que o Machado criou em torno de um compositor de polcas que, no fundo, gostaria de ser reconhecido como um grande
né, um grande compositor erudito, mas a sua vocação mesmo era de fazer música popular. E a gente vai vendo como que o personagem convive com esse dilema. O outro conto é Missa do Galo, um outro clássico do Machado de Assis, que me lembra também o personagem do outro conto, Uns Braços, um rapaz jovem e extremamente ingênuo. Tão ingênuo que logo no começo da história ele já fala que ele não entendeu até hoje aquilo que aconteceu há vários anos atrás, a conversa que ele teve com uma senhora de vários anos atrás. Mas eu garanto que você, quando lê, vai entender. O que me leva a pensar nesses personagens dos contos Missa do Galo e Uns Braços, se não é a timidez do Machado de Assis que está sendo retratada nessas histórias. Por último, eu trago aquele que também é o último conto desse livro, um conto que me surpreendeu pela violência. Mas a violência não deixa de ser um ingrediente apropriado, quase que fundamental, para tratar do assunto que o Machado fala nessa história, a escravidão. A escravidão certamente é um dos maiores horrores que a humanidade e o Brasil puderam conceber. Admira muito que ainda haja quem tente minimizar a escravidão. Mas eu sei que não é o seu caso e sei que você vai ficar horrorizado já com o primeiro parágrafo dessa história. Logo de cara, o Machado nos mostra como, além de vil, cruel e perversa, a escravidão era tratada com uma naturalidade assustadora na sociedade brasileira. E claro que o fim dessa história não poderia ser menos do que trágico. E o nome do conto é Pai contra Mãe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista de 13 contos de Machado de Assis, aqueles que eu considerei os melhores. Não prometo que não mudarei de ideia, pode ser que daqui 20 anos eu releia e escolha outros contos. Enfim, para isso que serve Machado de Assis, para isso que serve a literatura, para a gente sempre mudar de opinião quando necessário. Curtam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.